Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elblinger. Eu trouxe para a gente fazer uma reflexão a respeito do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, os itens de 4 a 6. O livro O Céu e o Inferno é o penúltimo livro da série, né, dos 5 livros básicos, e ele traz para nós uma coisa que, a meu ver, claro que eu não lembro, mas os últimos 500 ou 600 anos, a gente sempre estava de passagem aqui na Terra e tinha uma coisa que a gente temia muito, que era o inferno. E que outra coisa que a gente achava que ia ser muito bom para nós, que era o céu. E a doutrina espírita veio, vamos dizer assim, de certa maneira, desmistificar tudo isso, né? Trazer para nós o esclarecimento de que o inferno não existe, que é um grande alívio, claro, mas céu também não existe. Então, a gente pelo menos tem hoje a certeza de que tudo aquilo que se passava para nós, aquela impressão de um Deus que castigava ou recompensava, isso tudo não existe. Na verdade, o que Deus nos concede é a oportunidade. Nós temos tantas quantas sejam necessárias até que a gente consiga acertar, né? A gente vem, não consegue resolver, volta, se prepara novamente, vem, e assim nós estamos agora, sei lá, talvez já há uns 10 milhões de anos, ou mais. Os primeiros seres parecidos conosco são da época de 40 milhões de anos atrás. A Terra foi formada há 4 bilhões de anos atrás, então 40 milhões não é nada. Mas pode ser que nem todos nós começamos a nossa caminhada aqui na Terra, né? Pode ser que a gente tenha vindo como castigo, ou seja, como consequência de não ter se adaptado num outro planeta, viemos para cá para repetir de ano, né? Trouxemos a nossa experiência material e viemos aprender com a dureza que não é só a experiência material que conta. De qualquer modo, a gente já está reencarnando há bastante tempo. E a questão do céu e inferno é uma coisa que continua assim, muito ainda marcada em nós. E eu não vou falar do inferno não, viu, gente? Eu vou falar só do céu. Mas, na verdade, nenhum de nós sabe o que é o céu. A gente só imagina o que possa ser, né? Para muitos de nós, talvez possa ser assim, uma rede na praia, né? Com alguém abanando a gente e pessoas servindo a gente daquelas comidas que a gente gosta. Ou seja, a gente parte do que a gente conhece e imagina o que a gente não conhece. Mas o inferno a gente conhece bem. Até tem gente que fala que o inferno é aqui, né? Mas enfim, todas aquelas coisas que a gente tem medo, todas aquelas coisas que nos desagradam, a gente imagina que a gente vai
sofrer quando estiver no inferno, se existisse o inferno, né? Então, como é que a gente vai, então, imaginar o que possa ser o céu e o inferno? A Ângela falou aqui agora uma coisa que me lembrou logo, né? A gente está sentado aqui, dando graças a Deus, mais uma terça-feira, onde a gente pode aprender um pouquinho, conviver com essas vibrações que nós trazemos, cada um traz a sua, mas as vibrações daqueles irmãozinhos que estão aqui ao nosso redor, aqueles irmãos que preparam o ambiente já muito antes da gente vir, ou seja, é uma troca de ajuda, né? Aí a gente pensa assim, eu não sei se acontece com vocês, quer dizer, agora não acontece mais comigo, que eu sou aposentado. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem o mesmo valor. Para mim não existe diferença. Mas quem trabalha, quando chega segunda-feira de manhã, ou às vezes já no domingo à tarde, já começa a pensar, meu Deus do céu, amanhã vou ter que enfrentar uma semana inteira e tal. É o que é que essa pessoa está fazendo para si mesma? Um inferno, não é? Que ela está transformando uma coisa que é necessária para a parte material, está transformando uma coisa que são tantas horas de oportunidades de se fazer várias coisas que vão nos ajudar a crescer moralmente, transformando isso tudo no inferno. Se a gente conseguisse pensar na segunda-feira como a gente pensa na sexta, porque sextou é uma beleza, né? Sexta-feira de manhã, todo mundo está bem humorado. Só que 5 horas não chega, né? Porque 5 horas é que tem que chegar para a gente poder realmente concretizar tudo aquilo que a gente começou a pensar desde a hora que levantou. Mas é um dia especial. E se a gente, na segunda-feira, conseguisse levantar dessa maneira? Ou seja, a gente transforma a nossa semana no inferno na segunda-feira e vai para o céu na sexta. Então a gente começa a perceber que céu e inferno não são lugares, não é uma região, não é uma coisa palpável. Você vai, atravessa ali e tal, e daqui a pouco você vai encontrar o céu. Ou então você vai, quer dizer, o inferno a gente sempre fala que é para baixo, né? Não sei porquê. Mas de qualquer maneira, a gente vai perceber que nem o céu, nem o inferno são locais definidos. Uma vez que, como a gente consegue transformar a nossa vida em céu ou inferno, né? Estava conversando com uma pessoa a respeito desse tema, e ela falou, e transformar a vida em inferno é uma coisa muito rápida. Muito rápida. Por quê? Se você, naquele auge da discussão, pega uma arma e mata uma pessoa, você, em poucos segundos, transformou o seu céu no inferno. Você vai passar o resto da sua existência, ou pelo menos bastante tempo, né? Numa situação que não é agradável. Aí eu falei, mas se a gente tiver prevenido, se a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende,
principalmente no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é importantíssimo, por isso que Kardec trouxe uma coletânea de preces. Naquele momento que a gente iria se transformar, a nossa existência, concretizar de ser inferno, a gente elevasse o pensamento a Deus, pedindo forças para a gente se reequilibrar, a gente estaria transformando também em poucos segundos o inferno em céu. Então a gente percebe que tanto o inferno como o céu depende só de nós. Porque nós é que vamos manter o nosso padrão vibratório dentro daquilo que é importante. Tem vocês já devem conhecer, um dito dos índios americanos, que o mal e o bem são representados, né, por lobos. E a gente vai andar no mal ou no bem, dependendo de qual deles a gente vai alimentar. Então, o que acontece? O nosso padrão vibratório é que vai definir como nós vamos viver. Se nós vamos viver numa situação tranquila, ou seja, no céu, ou se nós vamos viver numa situação complicada, constante. É claro que num planeta de provas e expiações como a Terra, o céu, mesmo o nosso céu íntimo, ainda é uma coisa muito difícil. Porque nós não estamos preparados para isso. Então, o mais normal é nós vivermos uma situação desequilibrada. A situação equilibrada é talvez uma questão periódica, né? A gente consegue passar um tempo numa situação tranquila. Aliás, não sei se acontece com vocês. Quando as coisas estão assim muito tranquilas, tudo dando certo, só não ganhou na loteria, mas de resto está tudo... Nossa, a gente começa a falar assim, pensar assim, está muito esquisito, não está acontecendo nada de errado. A gente está tão acostumado, né, que a gente logo espanta quando passa uma temporada com tudo tranquilo. Mas as leis de Deus, ou as leis divinas, elas são perfeitas. A gente não poderia resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, os problemas que nós causamos em outras épocas, se a gente não tiver possibilidades de armazenar forças, né? Muitos de nós viemos aqui para armazenar justamente essas forças. A gente vem aqui porque durante poucos momentos a gente consegue ficar desligado daquela correria, dos nossos problemas, até as contas que a gente tem que pagar no final do mês, a gente esquece durante algum tempo. Então a gente consegue pegar forças novamente. E é por isso que se recomenda de fazer o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar vai fazer com que o local onde normalmente a gente passa a maior parte do tempo seja um local tranquilo, equilibrado. A gente volta do trabalho, das atividades fora de casa, chega em casa, aquela respirada, porque a gente sente que a gente é envolvido por um ambiente agradável. E assim a gente vai se recuperar e no dia seguinte vai estar mais tranquilo, mesmo que seja segunda-feira. Mas o sofrimento, ele faz parte
do nosso dia a dia, porque o sofrimento é uma questão do nosso planeta. Aqui é o local onde a gente vai ter que resolver os problemas. Mas o sofrimento ainda é uma coisa muito particular. Coisas que para mim são um sofrimento, para outras pessoas podem não ser. Por quê? Depende de quê? Depende de como esteja o meu íntimo. Se eu estou no céu, eu vou olhar para o sofrimento e vou registrar ele, vou agradecer a Deus a oportunidade de ter aquilo e vou andar. Mas se o meu íntimo tiver um inferno, o que vai acontecer? Eu vou olhar para o sofrimento desse tamaninho e ele vai parecer desse tamanho. Por quê? Eu não tenho equilíbrio para olhar para as coisas com clareza. Então tudo para mim vai ser complicado. Então a gente pode ver que o céu é justamente essa questão de como nós vivemos, como nós nos preparamos diariamente, né? A gente se prepara, ou deveria se preparar, para dormir, ou seja, o repouso do corpo, porque nós não vamos dormir. Mas a gente devia se preparar, porque quando a gente sai e tem a liberdade total, a gente tem que continuar o nosso céu. Nós não podemos achar que durante 8 ou 10 horas a gente vai se policiar e depois, ao dormir, a gente deixa correr solto. Porque, na verdade, o corpo não importa. Nós é que somos o ser que importa. Então, se preparar antes de dormir é muito bom. Se preparar não é antes de acordar, não. Se preparar ao acordar também é especial. Por quê? A gente vai ter o equilíbrio e a tranquilidade para aquele dia. Só não pode pedir paciência, viu, gente? Porque se a gente pede paciência, vem logo o teste para ver se a gente está com paciência. Depois, uma coisa muito interessante, que muitos de nós esquecemos, as faltas, os problemas que nós causamos, eles são de responsabilidade única e exclusiva nossa, de quem causa. Não existe possibilidade de nós pagarmos por uma falta de uma outra pessoa. Ah, mas a justiça terrena é outra história, gente. Isso aí não tem nada a ver com a justiça divina. Na justiça divina, nós só pagamos pelos erros que nós cometemos. É claro que, e isso está inclusive no livro dos Espíritos, que se nós dermos causa a algum problema, ou por a gente se omitir acontecer um problema, então nós temos responsabilidade também. Mas de maneira geral, se alguém fez alguma coisa errada, a pessoa é que vai pagar. Mas aí que vem o esclarecimento que a doutrina traz, que é espetacular. Porque como Deus não castiga, Ele nos dá a oportunidade de nós encarnarmos para resolver os nossos problemas. E aí nesse processo, nós que talvez não temos mais aqueles problemas, temos outros, mas não temos aqueles problemas que aquele companheiro de jornada precisa pagar, nós temos a oportunidade de ajudar. E aí, de repente, nós vamos encontrar a fórmula que Jesus deixou para nós, que é aquela coisa da aflição, né? Jesus, como Cristo terreno, sabe tudo o que vai acontecer. Os planos são perfeitos.
Mas ele não adiantava falar conosco, ó, para vocês não passarem por isso, vocês devem fazer isso, vocês não passarem por aquilo, vocês devem fazer aquilo. Quem tem filho sabe como é, né? A gente já tem experiência, a gente fala com os filhos, fulano, não faz isso, que vai dar a acontecer. Principalmente mãe, né? Pai não é muito não, mas mãe, se falar, ó, leva um casaco, meu filho, que vai fazer frio. Aqui frio, olha o sol como tá. Chega de noite assim. Mas então, essas oportunidades, essa possibilidade, Jesus colocou para nós lá naquela época, quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é a fórmula mágica de a gente criar o céu para nós. Por quê? Sempre que a gente ajuda alguém, a gente recebe de volta uma vibração positiva. Então, aquilo, lógico, que vai nos ajudar a fazer o nosso céu. Então, a caridade é a chave para isso. Não existe outra fórmula melhor do que a caridade. Ah, vamos ajudar lá o Laje? Não, gente. Não é tão difícil assim, não. A caridade é muito simples, mas não é fácil. A gente tem, dentro do nosso círculo familiar, um monte de oportunidade para caridade. Só que, claro, muitas vezes a gente é meio avesso, né? A gente prefere ajudar os de longe do que os de perto. Não, mas, fulano é muito complicado. Não dá nem vontade de conversar. Será que ele não pensa a mesma coisa da gente? Então, a oportunidade de construir esse céu é essa, através da caridade. Mas, com certeza, a gente vai poder fazer alguma coisa nesse sentido e não é nem tão difícil. Porque pequenas coisas que a gente faça já vão ajudar. Depois a gente vai ver que a parte da matéria, que ainda é, vamos dizer assim, a nossa expectativa maior, né? Eu não digo só os bens materiais, assim como carro, sapato, roupa, não. Tudo que envolve as coisas que são temporárias. Essas coisas temporárias, como o nome mesmo diz, é temporário. Só existe para nós, como realidade, do momento que a gente nasce até o momento do desencarne. Depois disso, não é mais uma realidade. E ainda pode acontecer de que, se a gente se prender nesses problemas, nessa parte material, nós vamos aumentar o nosso sofrimento depois que a gente partir, depois que a gente estiver no mundo espiritual, né? Uma pessoa, por exemplo, que passou a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar imóveis, para não sei o que e tal. Imagina, 5 minutos depois que ele desencarnar, que foi enterrado, os herdeiros já começam a brigar por causa do dinheiro que ele juntou. Agora, imagina o sofrimento no mundo espiritual desse ser, que passou uma existência fazendo isso, e os herdeiros já estão brigando e querendo, claro, tacar pau no dinheiro, né? Acabar com o dinheiro daquele bobalhão, trabalhou a vida toda, agora nós vamos gastar a grana dele. Então o sofrimento é imenso. E esse sofrimento é real. E é claro que para esse ser que passa por esse sofrimento, é o inferno. Não tem dúvida.
é um inferno. Então, a gente vai ver que esse modo de encarar o nosso dia a dia é que vai dar a diferença entre o céu e o inferno. O céu, do qual nós estamos falando, ou melhor dizendo, que é o contraponto ao inferno. Então a gente fala do céu, mas não tem como não falar da outra parte, né? O céu é um estado de espírito, então, que a gente vê. E ele vai existir tanto quando nós estamos na matéria, encarnados, quanto quando a gente está fora da matéria. Porque somos nós que vamos sentir. Nós, seres imortais. Quando a gente relembra algumas coisas de falas de Jesus, uma dessas, ele fala que ele e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aí muitos fazem então a confusão que Jesus e Deus é a mesma coisa. Mas na verdade, o que ele disse o que ele quis dizer, né? É que dentro do pensamento, da vontade de Deus, ele conseguia interpretar com bastante perfeição a vontade de Deus. Para nós ainda é muito difícil interpretar a vontade de Deus e aceitar, então, é quase impossível. Porque quando a gente passa por dificuldades e tem que aceitar que aquilo ali é bom para nós, a gente não consegue aceitar os desígnios de Deus para nós. É muito difícil a gente se conformar com as dificuldades. Mas, se nós tivermos o conhecimento da doutrina espírita, talvez facilite um pouco. Porque na maior parte das vezes, todos os problemas que nós passamos, nós é que causamos. Então, ou a gente causou eles numa outra encarnação e agora nós estamos procurando corrigir eles, ou nós causamos esse problema na atual encarnação. Quantas vezes a gente costuma dizer, fiz sem pensar, né? Como se fosse possível, né? Mas quer dizer o quê? Vamos dizer assim, o sinônimo disso é fiz bobagem, agora eu tenho que arcar com as consequências. Mas nós nunca estamos, ou muito raramente, estamos preparados para arcar com as consequências daquilo que a gente faz e que não dá muito certo, né? Então, inclusive, eu costumo dizer que o mal e o bem são fáceis da gente entender, porque mal é tudo aquilo que a gente faz e as consequências são ruins para nós. E o bem é tudo aquilo que a gente faz e as consequências são boas para nós. Então, porque tudo que a gente faz, nós é que vamos sofrer as consequências. Ah, não, mas tem pessoas que fazem coisas que tem mais gente que sofre as consequências. Sofre, mas na soma total das outras consequências, nós é que vamos pagar, porque nós demos, vamos dizer assim, demos origem ao problema, né? A gente vai ter aqui, então, que o céu e o inferno são estados de consciência. É assim como nós vemos e entendemos o nosso dia a dia, né? A gente vai ver aqui que Kardec fala ainda o seguinte.
Caminhemos, pois, sempre em frente para o alto, em permanente renovação moral, para melhor para melhor. Então Kardec diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, já é um reconhecimento que a gente não tem condições na atual situação nossa de sermos perfeitos. Mas nós temos condição de nos esforçarmos para não fazermos, vamos colocar assim, muita besteira, né? Para nós não fazermos o mal, e assim a gente vai estar fazendo o caminho da melhora para nós, da maneira como a gente vai poder estar mais tranquilo no nosso dia a dia. A questão número 4 dessa parte do capítulo 3, que vai então falar a respeito do céu, ela diz o seguinte: as ideias do homem são em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deve ter-lhes dado outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças devem ter se modificado. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir-lhe. Onde está o céu? Diante dessa pergunta, todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-la demonstrando o verdadeiro destino do ser humano, a natureza deste último e os atributos de Deus, sendo tomados como ponto de partida. Chega-se à conclusão, ou seja, partindo do conhecido, se chegasse ao desconhecido, que é isso que a gente faz, né? Quando a gente imagina o céu, como eu disse no início, a gente pensa naquilo que é tudo agradável para nós. Então, para nós, o céu é isso. Então, a gente já vê que não é possível ser um lugar, porque para cada um de nós, o agradável é diferente. E é a mesma coisa, naturalmente, com o inferno. Mas como nós estamos falando do céu, então nós vamos ver o seguinte, que Deus nos criou para sermos felizes. E se Deus nos criou para sermos felizes, a caminhada que Ele nos oferece é para nós sermos felizes. Só que nós temos que criar essa possibilidade diante das oportunidades que Ele nos dá. Então, cada vez que nós subimos um pouquinho, melhoramos um pouquinho a nossa situação, a gente está caminhando para a felicidade, ou seja, para o céu, né? Porque nós estamos transformando o nosso íntimo num céu. Depois, na questão número 5, Kardec fala a respeito justamente da parte material e da parte espiritual, né? O homem é composto de corpo e de espírito. Então, o importante, como ele diz, é o espírito. O corpo, né? Ele é um revestimento temporário. É um equipamento maravilhoso. Mas ele só funciona se nós estivermos com ele. Se a gente não estiver com ele, esse equipamento não funciona. Até o cérebro, que é uma coisa muito complexa, ela só funciona para transmitir a nossa vontade, os nossos pensamentos. Não tem condições do cérebro produzir pensamentos. Então a gente vai ver
que, na verdade, o caminho para o céu é a nossa evolução como ser imortal, né? Que é uma coisa bastante importante de a gente apreciar, porque se a gente for pensar que cada vez que a gente renasce, começa tudo novamente, como que pode ser isso? Né? Então nós, seres imortais, a gente volta de quando em quando, mas sempre acumulando o conhecimento e, importante, a elevação moral. Então nós estamos reencarnando em situações melhores, porque a gente já tem uma caminhada nos melhorando. Certo que, possivelmente, a gente se melhorou com muito sofrimento. Mas isso não importa. Nós estamos agora aqui numa situação melhor, porque a gente colheu o aspecto positivo do sofrimento. Em vez de a gente olhar para o sofrimento e se desesperar e reclamar que não era isso que eu queria, que Deus não está comigo, alguma coisa assim, a gente tem que olhar para o sofrimento justamente com aspecto positivo. Porque muitos dos problemas que a gente passa, se não forem a totalidade, são coisas que nós escolhemos. A gente escolheu. Nós escolhemos como que a gente ia caminhar na atual encarnação. A gente vai ver então que os seres do mundo corporal, devido ao seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual está em toda parte, à nossa volta e no espaço. Nenhum limite lhes é designado. Devido à natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em vez de se arrastar penosamente pelo chão, vencem as distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos vínculos que os mantinham cativos. Então vocês veem que a morte do corpo, inclusive, é uma libertação, né? A gente fica mais livre. É claro que o medo da morte, ele é muito importante para que a gente entenda que os momentos que a gente passa são importantes para nós. Então esse medo da morte é muito importante. Mas ao a gente se despedir do corpo porque ele já não nos serve mais, é liberdade total. Depois a gente vai ver na questão número 6 desse mesmo capítulo, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. A gente vai ver aqui que o livre-arbítrio, que é uma coisa espetacular. A gente for imaginar que a divindade nos cria, nos coloca em condições de fazermos o que nós quisermos. Não existe restrição para o que a gente possa fazer. A gente pode fazer o que quiser. Com um detalhe importante, que a gente sempre esquece. As consequências, quem vai arcar somos nós. A gente pode fazer o que quiser. Mas as consequências do que a gente faz, sempre somos nós que vamos arcar. Então a gente vê que esse livre-arbítrio é uma responsabilidade imensa, né? E a gente, no estágio atual, não está ainda em condições de dispor dessa possibilidade total do livre-arbítrio, justamente porque senão a gente talvez fosse criar mais problemas para nós do que
ter o progresso. Mas o progresso, ele justamente vai ser proporcional ou melhor dizendo, a felicidade que nós vamos alcançar vai ser proporcional ao progresso que a gente vai conseguir realizar. Progresso, quando eu digo, como está aqui, é o progresso moral, viu? Então, ele termina essa questão aqui falando o seguinte: o mundo espiritual tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem, e que são acessíveis somente aos espíritos depurados. Isso, gente, é muito complicado da gente entender. E por isso que a gente volta a dizer que não existe um lugar, né? Porque a gente fala assim, muita gente fala de colônias no mundo espiritual, né? Onde vivem espíritos assim ou assado. Pode ser que assim seja, mas com certeza nós não vamos, não é como uma cidade como aqui, que eu vou sair, estou em Friburgo, eu vou para o Rio, e lá eu vou ver tudo. As cidades, as regiões onde se vive no mundo espiritual, são delimitadas mais pelo nosso padrão vibratório. Então, se nós estamos num padrão vibratório assim, bem materializado, a gente não consegue ver muitas coisas. Os espíritos mais elevados, sim, esses conseguem ver aonde nós estamos, mas o contrário não acontece. E essa caminhada no mundo espiritual, então, muitas vezes vai significar para nós uma dificuldade grande de entendimento, porque nós vamos ver que as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionassem. Queria deixar para vocês ainda uma questão bastante interessante. Não há, em questão de, quando a gente fala de castigo e recompensa, que não existe, também não há uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo, como se diz, que se a gente fizer uma determinada coisa, vai ter que pagar dessa maneira. Se fizer uma determinada outra coisa, vai ter que pagar dessa maneira. Não. Existe, na própria legislação brasileira, existem os atenuantes. Ou seja, a gente vai poder resolver os problemas que nós criamos dependendo de como a gente vive aquele problema, né? Como nós vamos nos estar dispostos a resolver aquele problema. Mas uma das coisas importantíssimas que existe para a gente poder começar a resolver os problemas que nós criamos chama-se arrependimento. Porque muitos de nós causamos problemas e a gente nem se dá conta que está causando problema. A gente nem percebe isso. Então, se nós já temos condições de nos arrepender de alguma coisa que nós fizemos, quer dizer que a gente já percebeu que fez alguma coisa que não era correta. Mas o arrependimento é só a primeira parte. Aqui ele diz que o perdão seria uma graça, mas não a anulação do erro que nós fizemos. Então, se alguém nos perdoa, a gente recebeu o perdão daquela pessoa. Mas isso não quer dizer que nós não somos obrigados a corrigir o erro que fizemos. Por que isso? Porque
o universo que existe, né? Quando a gente olha para o céu, mas nós também fazemos parte desse universo, é uma organização perfeita. E cada um de nós tem uma tarefa nessa organização. E se a gente não cumpre essa tarefa por algum motivo, ou seja, a gente se desvia, a gente causa algum problema, existe um desequilíbrio nessa organização. E por isso que só a correção do erro que a gente fez é que vai trazer o equilíbrio novamente para essa organização. Mesmo que eu fale assim, não, fulano, tudo bem, eu entendi, você estava nervoso e tal, você... Tá. Eu não estou cobrando mais, mas a pessoa vai ter que corrigir aquele erro. Corrigir como? De várias maneiras diferentes, porque vai depender de como ele interpreta aquele problema que ele causou. Mas o certo é que a correção mais importante vai ser a dele, ou seja, como ele vai sair depois daquele episódio todo, como ele vai olhar a vida depois daquele episódio, que isso é que vai ser o fator que vai mostrar se ele aprendeu com aquele problema que ele causou ou se ele vai precisar mais tempo para poder aprender isso, né? Eu queria trazer então, só para a gente deixar uma coisa para a nossa reflexão, que nós temos muita necessidade de olhar para o nosso dia a dia. Lógico que a gente vai planejar o futuro, mas nós deveríamos sempre viver cada dia intensamente, sem olhar para trás, porque o que passou nós não podemos mudar, e sem ficar se preocupando com o futuro, porque certamente nenhum de nós sabe o que vai acontecer quando nós sairmos daqui. Nós não temos condições de prever isso. Então o ideal era a gente viver aquele momento onde a gente está intensamente. E aí a gente traria aqui, a consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que virá. Então, a gente viver dessa maneira é saudável para nós, porque nós vamos poder estar tranquilo, confiando que nós não estamos sós em nenhum momento. Deus, através dos seus emissários, está sempre conosco e nos inspirando da melhor maneira possível para nós, não assim como nós gostaríamos que fosse. Muita paz.